A infecção provocada pelo vírus HIV é um tema extremamente importante e muito comum nas provas do ENAD. Então a gente precisa identificar e reconhecer algumas características dessa infecção. Vamos abordar duas questões que envolvem esse tema sobre dois aspectos distintos. Vamos dar uma olhadinha nelas. Essa é a questão 21 da edição 2016. O formato dela é objetivo e ela tem como característica ser uma questão de resposta variada. São aquelas questões que você precisa ler algumas afirmativas e julgá-las como verdadeiras ou falsas, corretas ou incorretas. Vamos para um texto introdutório, que é uma característica latente de todas as questões ENAD. Está escrito o seguinte: os profissionais de saúde estão constantemente sobre o risco de exposição ocupacional a patógenos transmitidos pelo sangue, como o vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Habitualmente, a exposição a esse agente decorre de acidentes com materiais pérfuro-cortantes, como agulhas e outros instrumentos cortantes contaminados com sangue de pacientes infectados ou do contato de secreções dos pacientes. Essa introdução foi extraída através do Governo Federal, Ministério da Saúde. E isso foi publicado em 2016, o mesmo ano da questão ENAD. Quando a gente começa a estudar um pouco sobre a transmissão do vírus HIV, nós precisamos relembrar as possíveis fontes de contaminação. Como a própria questão já ilustra no seu texto inicial, as principais fontes de contaminação para a infecção do HIV vão envolver o sangue e hemoderivados, bem como secreções contaminadas por partículas virais. Nesse sentido, nós encontramos essas 5 principais maneiras de transmissão do vírus a indivíduos saudáveis. Entre elas, a gente destaca a principal, que é através da relação sexual, que envolve secreções vaginais ou penianas de indivíduos contaminados com seus parceiros saudáveis, bem como a transmissão através de mãe e bebê, seja ela dada por placenta ou pelo aleitamento materno. Esse contexto vai ser cobrado no próximo item, a gente vai ter a oportunidade de vê-lo com um pouquinho mais de detalhe. Ainda há a transmissão dada pelos famosos fomites, que seriam as fontes pelas quais objetos contaminados com secreções ou sangue com vírus HIV chegam até esses indivíduos que são saudáveis e a partir desse momento ocorre a contaminação desse indivíduo. Portanto, um fomite pode ser dado principalmente por um objeto pérfuro-cortante, como uma agulha em seringa durante a administração de uma droga. Pode ser também relacionado aos processos de transfusão sanguínea, indivíduo que tem a necessidade de fazer o uso de bolsa de sangue ou de hemoderivados corriqueiramente, precisa introduzir agulhas, seja no momento da doação ou da recepção desses componentes sanguíneos, e por conta dessa característica, nesse cenário, o indivíduo pode se contaminar por conta desse instrumento. Ou através da atuação dos profissionais de saúde, que podem estar em dois aspectos diferentes, sendo os indivíduos transmissores da infecção, bem como podem ser os indivíduos que estariam expostos a ela se não tomarem os devidos cuidados. Ou seja, quando a gente fala de transmissão do vírus HIV, nós precisamos levar em consideração todos os riscos exposicionais, sejam eles relacionados a uma prática laboratorial ou ao exercício da prática profissional, bem como os riscos exposicionais de um indivíduo corriqueiro, de um indivíduo comum, aquele que pode entrar em contato com uma secreção ou com sangue e hemoderivados que estejam contaminados pela infecção. Dando uma olhadinha nos itens que estão propostos na questão, vamos ver qual é a pergunta. A ideia é bem simplesinha, ó. Em relação ao risco de exposição ocupacional ao HIV, avalie as afirmações a seguir. Ou seja, o principal objetivo dessa questão é avaliar o indivíduo profissional. Então é nesse sentido que a gente se insere. Quando o profissional da área de saúde ou correlato está se comportando ou está diante de uma situação em que a sua prática profissional
pode o expor à contaminação por partículas virais do vírus HIV, naturalmente. A primeira afirmativa diz o seguinte: o risco de contaminação depende do tipo de exposição ao vírus, da quantidade de sangue ou secreção envolvida na exposição e da quantidade de vírus no sangue ou na secreção do paciente no momento da exposição. Essa afirmativa é uma afirmativa correta. É óbvio, para que ocorra a transmissão das partículas virais a um determinado indivíduo, eu devo considerar essa tríade de fatores. Não é somente estar exposto ao vírus, é necessário que o tipo de secreção seja uma secreção, ou o tipo de material ou amostra biológica tenha uma condição especial para transmitir a infecção. Para ficar um pouco mais simples na sua cabeça, é só você comparar sangue seco e sangue no seu comportamento tradicional, o sangue de vasos ou sangue de veias e artérias, estão em situações diferentes e, naturalmente, por estarem em situações diferentes, vão transmitir de formas diferentes a infecção pelo HIV. Então, o tipo de amostra biológica envolvida, é claro que influencia na transmissão da infecção pelo HIV. E quando eu comparo diferentes amostras biológicas, é natural que o tipo dessas amostras biológicas possam influenciar na via de transmissão. É óbvio que, além do tipo de amostra biológica, a quantidade de partículas virais que ali está presente deve ser minimamente suficiente para infectar esse indivíduo. Logo, a quantidade de vírus envolvido na amostra biológica de contaminação também deve ser um parâmetro a ser associado. E por último, a quantidade de vírus que esteja ali associado. Não é somente 1 ml de sangue, é 1 ml de sangue associado à quantidade de partículas presentes naquele ml de sangue. Portanto, o conjunto dessa tríade contribui ou não para um risco exposicional para o indivíduo que está diretamente em contato com um paciente ou qualquer outra pessoa que esteja infectada pelo HIV. Portanto, essa afirmativa é uma afirmativa correta. Vamos para a afirmativa 2. Para a diminuição dos riscos de infecção pelo HIV durante o desempenho das tarefas habituais, o profissional de saúde deve aderir às boas práticas de laboratório, bem como de segurança, desenhadas para eliminar ou minimizar a exposição ao vírus e usar equipamentos de proteção individual. É óbvio que essa afirmativa também está correta, pois, à medida que eu adoto as boas práticas laboratoriais e tomo condutas que visam a segurança, não somente do profissional, mas também do paciente ou indivíduo a qual eu presto assistência à saúde, diminui o risco de exposição, tanto para o profissional quanto para o indivíduo que está sendo cuidado. E isso vai envolver não somente as condutas, mas o uso de equipamentos especiais para a prática habitual, para o exercício profissional propriamente dito. À medida que eu adoto essas condutas de boa prática, do bom exercício profissional, eu elimino ou diminuo bastante o risco de infecção ou o risco de exposição ao vírus HIV. Portanto, essa afirmativa também está correta. A última afirmativa fala sobre a exposição de um profissional de saúde. E ela diz assim: a exposição de um profissional de saúde a um agente infectante deve ser seguida por uma série de medidas compulsórias, tais como coleta de sangue para testar a presença de anticorpos contra o HIV, tanto no profissional de saúde exposto ao vírus, quanto no paciente, ainda que este se recuse. Documentação adequada de todas as fases do processo, implementação da profilaxia pós-exposicional e o uso de medicação antirretroviral. Essa afirmativa ela parece estar correta, no entanto existe um erro incutido nela. Vamos dar uma olhada em partes para a gente entender aonde está o erro. A primeira parte versa sobre
a triagem ou diagnóstico da possível infecção ou do possível contágio. E nesse sentido, essa primeira fase ou essa primeira parte da afirmativa está correta, pois de fato, o indivíduo que foi exposto, seguindo essas medidas compulsórias, ou seja, medidas obrigatórias a serem tomadas, deve envolver a coleta da amostra biológica, no caso da questão, o sangue, para a testagem de infecção ou testagem de contágio, melhor dizendo. Isso deve acontecer tanto no indivíduo exposto, o profissional propriamente dito, como no paciente que também está submetido a esses testes, ou paciente que está acometido. No entanto, por mais que essa parte da afirmativa esteja correta, não é obrigatório que o paciente deva fazer os testes, ou seja, o indivíduo pode se recusar a realizar os exames. Eu sei que isso parece confuso, mas de uma maneira geral, esse indivíduo não é obrigado a ser forçado a realizar esse exame. Nesses casos em que o indivíduo se recusa ou quando não é possível identificar o paciente pelo qual há uma suspeita de contaminação, adota-se que essa amostra biológica é uma amostra contaminada. E aí se estabelece o que se segue na questão. Nos indivíduos para os quais profissionais foram supostamente contaminados, deve-se documentar as fases para eventuais processos trabalhistas ou questões jurídicas, deve-se implementar a profilaxia pós-exposicional, ou seja, fazer quimioterapia nesse indivíduo após a suspeita de contaminação, e isso vai envolver o uso de antirretroviral. O que se segue depois é que, se testes forem realizados 30 dias e 6 meses após a essa suspeita de contaminação, em que não seja oferecida nenhum tipo de carga viral, bem como um aumento nos títulos de anticorpos, esse indivíduo que supostamente foi contaminado, ele pode abandonar a terapia sem risco de contaminação. Portanto, essa frase, apesar de conter componentes corretos, ela está errada e, portanto, essa afirmativa não condiz com a verdade. Dessa maneira, revisando, portanto, cada uma das afirmativas, vimos que a primeira está correta, a segunda também está correta, no entanto, a terceira afirmativa se mostra errada porque o indivíduo não é obrigado a oferecer-se para o teste de identificação, presumindo-se, portanto, que aquela amostra biológica tem um risco potencial para infectar esse profissional. O nosso gabarito, portanto, envolve as questões 1 e 2 apenas, e isso está na opção C da questão 21. Tudo bem? Deu para entender? Vamos seguir mais um pouco e abordar a questão que se segue na mesma edição do ENAD 2016, a questão 22. O tema continua sendo infecção pelo HIV, só que agora a gente vai mudar um pouco o contexto. A gente vai para o cenário de atenção básica e envolver as gestantes e não mais o profissional. Novamente, como todo item ENAD, sempre existe um texto introdutório para contextualizar do que a gente está falando. Diz assim: o aumento no número de mulheres com a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS ou SIDA em português, trouxe como consequência o aumento nas taxas de transmissão vertical do HIV, que tem sido responsável pelo aumento significativo de infecções de criança de até 13 anos pelo HIV em todo o mundo. Esse texto foi extraído de um artigo científico publicado em 2008. E a partir desse texto são feitas afirmações. Novamente, estamos diante de um item objetivo, cujo modelo é de múltipla resposta, ou seja, afirmativas variadas em que a gente precisa julgar se elas estão corretas ou erradas. Quando a gente fala de infecção pelo HIV ou curso clínico da infecção pelo HIV, nós precisamos relembrar das 3 clássicas fases
de evolução da infecção. A primeira é a chamada de infecção aguda. Nessa infecção aguda, que ocorre a partir do contágio do indivíduo propriamente dito e perdura por um período de até 8 semanas, o que eu observo é uma intensa multiplicação da partícula viral. E por conta dessa característica, o indivíduo ele cursa com uma viremia extremamente aumentada. O que significa? O número de partículas virais no seu sítio de infecção inicial está muito aumentado. E é nesse momento que eu posso executar alguns testes de identificação. O grande problema na triagem é que esse momento da infecção pelo HIV tem sintomas muito inespecíficos, o que torna extremamente difícil realizar o diagnóstico clínico para que se possa oferecer um diagnóstico laboratorial específico. Então, a maioria das pessoas ficam no escuro e não sabem que estão, então, portanto, infectadas ou contaminadas pelo vírus HIV. Nesse momento, é importante identificar os chamados grupos de risco, pois esses indivíduos compreendem por uma série de fatores diferentes os indivíduos que podem estar mais expostos à infecção. E é neles que eu devo prestar atenção, muito mais do que aqueles que não compreendem os grupos de risco. A segunda fase da evolução da infecção pelo vírus HIV é chamada de latência clínica e ela não tem um período específico. Isso implica dizer que essas partículas virais deixam de ter a sua morfologia viral tradicional e passam a estar conectadas, inseridas no DNA da célula hospedeira, um linfócito CD4 positivo, na maioria das vezes. Nesse momento, o indivíduo recupera-se clinicamente muito facilmente e o número de partículas virais diminui bastante, ou seja, aquela viremia inicial diminui e o indivíduo volta a ter a sua imunidade restabelecida. Nesse momento, eu pouco vejo sintomas ou sinais relacionados à imunodeficiência. E esse período não tem exatamente um tempo determinado para acontecer. Existem indivíduos que ficam em latência clínica o resto da vida. Existem indivíduos que ficam em latência clínica um curto período de tempo. Existem muitos fatores envolvidos, inclusive fatores genéticos, que vão separar indivíduos em transmissores ou progressores e não progressores. E isso é muito discutido na pesquisa científica. Fato é, durante a latência clínica, eu pouco vejo sinais e sintomas porque o vírus está adormecido, ou seja, ele está latente no indivíduo acometido. No momento em que esse vírus acorda, essa latência clínica sai de cena e a síndrome clínica começa a acontecer. É nesse momento que o indivíduo passa a ser classificado como portador da síndrome da imunodeficiência adquirida. É nesse momento que você pode dizer, esse indivíduo tem a SIDA propriamente dita. E uma série de parâmetros começam a marcar essa terceira fase da infecção. Entre elas, a mais importante é a aparição frequente das infecções oportunistas. O que significa? Em indivíduos saudáveis, infecções que são corriqueiras são muito menos aparentes. No indivíduo que tem a SIDA, a imunodeficiência, essas infecções oportunistas acabam ocorrendo com muito mais frequência. E elas são muito mais atípicas quando comparado a um indivíduo saudável. Esse é um marcador clínico para que se possa investigar uma possível infecção nesses indivíduos. Então essas são as três fases de evolução da infecção pelo HIV. Quando eu estou tratando de uma gestante, eu preciso observar algumas características. E é nesse cenário que se insere a questão número 22 da edição 2016 do ENAD. Vamos ver o que fala. Em relação aos aspectos imunológicos e de atenção primária às gestantes com risco de transmissão vertical de HIV, avalie as afirmações a seguir. Ou seja, a gente vai discutir uma população específica, as gestantes, que naturalmente estão inseridas no cenário de transmissão vertical, ou seja, a transmissão que vai envolver a mamãe e o bebê propriamente dito. A primeira afirmativa faz o seguinte:
A infecção pelo HIV-1 evolui da fase aguda, em que o paciente é identificado como HIV positivo, à fase avançada. Essa afirmativa, nesse primeiro momento, está correta. Como a gente viu, a evolução clínica do HIV vai de uma fase aguda inespecífica a uma fase avançada, tendendo à cronicidade extremamente característica com imunodeficiência. Em gestantes, o risco de transmissão vertical só ocorre se a doença estiver na fase avançada. E é óbvio que essa afirmativa está errada. Existe transmissão vertical no momento de fase aguda, isso é verdade. Isso ocorre principalmente por conta da viremia inicial produzida pelo contato, ou pelo contágio, como você queira. É bem matemático. Se eu tenho um maior número de partículas virais, é óbvio que eu tenho maior chance de transmissibilidade, ainda mais se eu estiver relacionando uma mãe e um bebê. No entanto, não é verdade que essa transmissão só ocorra na fase aguda. Como a gente viu, na fase avançada ou no avançar da evolução da infecção pelo HIV, a viremia volta a ocorrer em virtude da imunodeficiência. Significa, o vírus sai do seu período de adormecimento e passa então a voltar à sua morfologia tradicional viral. Ele volta a ser um vírus infectivo e isso acontece no mais tardio das fases de evolução. É óbvio que na fase avançada existe um risco também aumentado de transmissão vertical entre mamãe e bebê, invalidando essa afirmativa. Portanto, ela está errada. A afirmativa 2 diz o seguinte: a maior parte das transmissões verticais do vírus HIV ocorre durante o trabalho de parto propriamente dito, mas também pode ocorrer intraútero, especialmente nas últimas semanas de gestação. Essa afirmativa está correta em ambos os aspectos. É fácil de entender. Durante o trabalho de parto, existe um momento em que a gestante vai expulsar, entre aspas, o bebê. E esse momento é um momento em que o risco de cortes ou o risco de contaminação, o risco de contato sanguíneo entre mamãe e bebê está muito aumentado. É um período extremamente sangrante durante a gestação dessa mamãe, durante o parto propriamente dito. Então, durante o trabalho de parto, por haver essa necessidade de corte, por haver o contato direto de sangue materno e sangue fetal, existe um risco aumentado da transmissão vertical, caso essa mãe seja positiva. E a segunda parte da afirmativa também está correta, pois o avançar da gestação da mamãe faz com que a placenta seja mais desenvolvida e as trocas materno-fetais fiquem ainda mais intensas. Se essa mamãe é positiva, com o desenvolvimento da sua placenta, maior é a comunicação entre mamãe e bebê. E, portanto, se essa mãe é positiva, existe um risco maior de transmissão materno-fetal. Portanto, essa afirmativa está correta. A afirmativa 3 diz o seguinte: é crucial a identificação precoce da infecção pelo HIV nas gestantes, ainda durante o pré-natal, para que haja tempo hábil de realizar a quimioprofilaxia para prevenção da transmissão vertical e para a diminuição da possibilidade de transmissão. É óbvio que essa afirmação está correta. Quanto mais precoce for dado o diagnóstico da mamãe para o vírus HIV, melhor as chances são de se instituir uma terapia que visa evitar naturalmente a transmissão vertical de mamãe para o bebê. Dessa maneira, durante o acompanhamento pré-natal, sendo executado corretamente, essa mamãe recebendo a terapia antirretroviral, principalmente no primeiro e segundo trimestre de gestação, elimina ou minimiza as chances de exposição ou de transmissão vertical para esse bebezinho, o que faz com que essa afirmativa esteja completamente assertiva. A quarta e última afirmativa diz o seguinte:
Em gestantes HIV positivo, devem ser realizadas a partir da primeira consulta pré-natal a contagem de linfócitos CD8 e de carga viral, pois à medida que aumenta a imunossupressão, diminui a possibilidade de resposta imunológica, diminuindo os riscos de infecções oportunistas e de transmissão vertical. Você entendeu que essa afirmativa tem alguns problemas. Por quê? Se a infecção pelo HIV visa uma imunossupressão, não pode haver naturalmente uma diminuição de infecções oportunistas, mas pelo contrário, à medida que o indivíduo infectado cursa com imunossupressão, existe um risco aumentado para infecções oportunistas. E por isso, essa afirmativa já estaria incorreta. Mas existe um segundo erro nela envolvido, que envolve naturalmente a contagem de linfócitos CD8. A carga viral está correta. Eu devo fazer a quantificação de cópias de RNA viral. No entanto, para se estabelecer o famoso estadiamento do curso da doença, ou seja, para eu dizer aonde estágio ou que estágio está essa gestante, não deve se envolver a contagem de linfócitos CD8, mas sim da célula-alvo para a infecção do HIV. E esse é o linfócito CD4. Por essa razão, essa afirmativa também estaria errada. Existem dois erros assinalados aqui e a afirmativa 4 está incorreta. Portanto, o nosso gabarito, mediante a tudo aquilo que a gente observou, a afirmativa 1 errada, a afirmativa 2 e a afirmativa 3 corretas, bem como a afirmativa 4 errada, nos leva ao seguinte gabarito, letra B de bola. Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. E esse foi o item 22 da edição 2016. Espero que você esteja preparado para o tema HIV nessa próxima edição ENAD. A gente se encontra em outras oportunidades. Até lá!